Você ouve agora Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Tudo sobre os acontecimentos mais importantes você fica sabendo aqui. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Doze horas e 4 minutos, meio-dia e 4, muito boa tarde, excelente almoço para você ligado na Portal Sudoeste 104,3, quinta-feira, 16 de janeiro de 2025. A partir de agora você acompanha Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Você também participa no nosso telefone, nosso WhatsApp 77-3444-1043 e acompanha ao vivo através do nosso site www.radioportalsudoeste.com.br ou também aí pelo nosso aplicativo. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, com a apresentação do Luiz Brito e também do Luciano Santos. Luciano, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os nossos ouvintes aqui do Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Uma excelente quinta-feira para todo mundo. Portal Sudoeste Notícias e a previsão do tempo. Livramento de Nossa Senhora, Brumado e boa parte dos municípios da região sudoeste da Bahia registram nesta quinta-feira dia de céu nublado com possibilidade de chuva a qualquer hora. À noite também deveremos ter temporal. A temperatura mínima é de 20, máxima de 26 graus, com volume aguardado de 22 milímetros, segundo informações do Instituto Clima Tempo. Você está ouvindo Portal Sudoeste Notícias, segunda edição. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição, só está começando. A gente agradece sempre a sua companhia, sintonia e audiência. Nesse momento, muita chuva em Livramento de Nossa Senhora. Como é que tá o clima aí em Brumado, Luciano? Brumado também tá chovendo, viu? Não tá aquela chuva tão forte, mas tá caindo aquela garoa. Pois aqui na sede da emissora, vou lhe falar um negócio, viu? Muita chuva mesmo. Bom demais, né? Começou aqui por volta das 11h50. Bom, vamos seguindo então, portanto, nossas pautas de hoje estão apenas começando. Portal Sudoeste Notícias, segunda edição apenas começando, agradecendo sempre a sua companhia, sintonia e audiência. Lembrando que você já pode ir para o nosso WhatsApp e mandar para cá a sua denúncia, a sua sugestão, a sua crítica. Fique à vontade, 77-3444-1043. Deslizamento de pedra interdita provisorialmente BA-262 entre Brumado e Aracatu. Um deslizamento de uma pedra interditou provisorialmente a BA-262, trecho entre os municípios de Brumado e Aracatu, na tarde desta quarta-feira, 15. De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, a PRE, uma equipe da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário se deslocou para o local para sinalizar e garantir a segurança na via. Uma máquina e uma caçamba foram utilizadas para remover os materiais. O trecho foi liberado às 16 horas. Condutores devem redobrar a atenção no trecho por conta do período chuvoso. Rapaz, isso aí foi, não foi? Acaba acontecendo nesse trecho aí da 262 e também aqui na BA-148, no trecho entre Livramento de Nossa Senhora e também Rio de Contas, né, Luciano? Foi, não foi? Essas pedras acabam deslizando e realmente acabam atrapalhando aí o tráfego de veículos, né? Mas a Polícia Rodoviária, através da CIPRV aí de Brumado, está sempre atenta, sinalizou o local e também providenciou a retirada desses materiais. Lembrando que somente essa semana, 2 acidentes foram registrados aí nesse trecho, né? E a gente chama a atenção, né? Como você falou, nesse período chuvoso, o motorista ele tem que redobrar a atenção, não só pela questão de barreiras aí nas estradas, mas também a visibilidade. A gente sabe que quando está chovendo, a gente não consegue ter uma visibilidade 100%, mesmo com farol aceso durante o dia, né? Às vezes tem trecho aí que você, além da chuva, pega aquele nevoeiro, né? Principalmente em região de serra, aí na região da Chapada, na região lá também de Vitória da Conquista, quando você pega a Serra do Marçal, né? E outras serras ali, então atenção redobrada, inclusive chamar a atenção aqui, Luiz, para o pessoal que está retornando agora para São Paulo, né, e que pega aqui o trecho sentido Guanabi, Porteirinha, sentido Minas, essa região tem localidades ali que a pista cedeu, e sem contar da questão aí da rodovia, né, que acabou se danificando, tem também aí muitos buracos. Motoristas, eu conversei aí com alguns motoristas, né, do transporte que passam aqui pela cidade de Brumado, eles sempre conversam com a gente e eles relataram, né, olha, Luciano, naquele trecho ali, divisa com Bahia e Minas, muito buraco, então assim, para quem vai para São Paulo, é melhor seguir pela região da 116
116 Vitória da Conquista, né? Sentido Vitória da Conquista, porque tá bem melhor. Aumenta aí cerca de 140 quilômetros, 150 quilômetros, né? Até a capital paulista, mas é melhor, né? O acesso do que você seguir sentindo aqui norte de Minas. Então já fica essa dica aí, o pessoal que vai viajar, né, tá de férias, vai para São Paulo, saindo aqui na nossa região, já vá por Vitória da Conquista, pega aí, portanto, a 116, né? Portanto, passando aí realmente, porque a situação aí pela Fernão Dias, passando aqui por Belo Horizonte, está complicado, né? Passando aí por Guanambi e por aí vai, situação delicada. A gente agradece também as informações, né, Luciano? O pessoal também aí do transporte, os caminhoneiros, o pessoal que está sempre tendo essas informações e passando para a imprensa regional, a gente agradece por essas informações também. Agora 12h09, vamos falar de feriado, né? Eu sei que o brasileiro gosta de feriado. A Prefeitura de Livramento de Nossa Senhora divulga aí feriados e pontos facultativos de 2025. A Prefeitura de Livramento de Nossa Senhora divulgou através do decreto de número 100, de 12 de janeiro, o calendário de feriados e pontos facultativos aí de 2025. Os feriados nacionais são 1º de janeiro, né, que é a Confraternização Universal, 18 de abril, Paixão de Cristo, 21 de abril, Tiradentes, 1º de maio, Dia do Trabalhador, 7 de setembro, Independência do Brasil, 12 de outubro, Nossa Senhora Aparecida, 2 de novembro, Finados, 15 de novembro, Proclamação da República, 20 de novembro, Dia da Consciência Negra e 25 de dezembro, Natal. A Independência da Bahia é o único estadual, né, no dia 2 de julho. Já os municipais são 28 de janeiro, dia de São Gonçalo, 6 de agosto, Bom Jesus do Taquari, 15 de agosto, dia da padroeira do município, né, a Nossa Senhora do Livramento, e dia 6 de outubro, aniversário da cidade. Quanto aos pontos facultativos, são eles, né? 3 e 4 de março, que é o Carnaval, 5 de março, quarta-feira de cinza, 19 de junho, Corpus Christi e 24 de junho, São João, e também 28 de outubro, Dia do Servidor Público. Esses são os feriados aí, são os pontos facultativos, aliás, aí, né? E estamos aí detalhando. Inclusive, esse ano, Luiz, parece que vai ter aí muita oportunidade para o pessoal viajar, né? Vai ter muito feriado aí entre sexta, né? Entre quinta e sexta, outros na segunda. Entre quinta e segunda-feira parece que tem vários feriados, né? No ano de 2025. Isso a gente está falando mais principalmente nos feriados municipais, né? Feriados nacionais, né? Mas ainda tem a questão aí dos municipais realmente, né? Estadual não, que é só 2 de julho, mas principalmente porque junta aí os feriados tanto municipal quanto também os federais, né? São muitos feriados. A gente vai seguir falando aqui de Livramento de Nossa Senhora, agora meio-dia 11, porque é o seguinte, né? A gente estava comentando ontem sobre um assunto aqui, que o ouvinte até participou, sobre a festa de Canabrava, a festa de São Gonçalo. Olha, o Ministério Público da Bahia recomendou aí que a PM intensifique fiscalizações de trânsito durante esses festejos aqui em Livramento. O Ministério Público da Bahia, por meio da promotora de justiça M. Cadman Silva Sobral, recomendou nesta quarta-feira 15, né, 46ª Companhia Independente de Polícia Militar, que intensifique as medidas preventivas e de fiscalização e também aí das normas de trânsito durante os festejos de São Gonçalo na comunidade de Canabrava, em Livramento de Nossa Senhora. O evento acontece todos os anos entre os dias 19 e 28 de janeiro. A recomendação, segundo o MP, visa a segurança viária, né, portanto, aí do público presente. De acordo com o documento, veículos apreendidos deverão ser encaminhados a Ciretran de Brumado. A promotora determinou ainda que uma cópia da recomendação seja enviada à prefeita municipal, ao presidente da Câmara Municipal de Vereadores, ao delegado de Polícia Civil, ao representante dos motoqueiros e à representante da comunidade católica de São Gonçalo da Canabrava. Então tá aí, o pessoal estava esperando aí medidas para garantir realmente a segurança, tranquilidade, e o Ministério Público já fazendo essa recomendação a Polícia Militar aqui em Livramento de Nossa Senhora. A gente não tem muitos detalhes de como vai ser, na verdade, essa fiscalização, inclusive com relação a escapamentos adulterados, que é o que mais o pessoal utiliza aí nessas festas, né, nesse momento aí, portanto, lá na Canabrava, viu, Luciano? Porque junta aí, né, a festa, a tradição da fé com também aí o profano, e o pessoal acaba realmente usando muito escapamento adulterado, fazendo aquela bagunça e tal, aquela coisa, né, no bom sentido falando, é claro, dependendo do ponto de vista de cada um. E aí a gente não sabe como vai ser realmente essa fiscalização da PM, mas o Ministério Público já emitiu, já fez aí, portanto, essa recomendação. Mas é isso que é interessante, né, Luiz? A participação da população, né, em um evento como esse, né, um evento
onde envolve aí a fé. É muito importante a população ir participar, né, com o seu veículo, como funciona aí, né, todos os anos, mas tem que ter um respeito, né? Tem gente que confunde aí o evento, um certo evento, né, com liberdades. É um evento que vai ter aí, por exemplo, várias motos, vários veículos, eu posso, né, tirar o meu escapamento, fazer o que eu quiser, eu posso dar cavalo de pau, eu posso empinar. Não é assim que funciona, né? Não é um evento envolvendo aí, né, uma religião, envolvendo um movimento religioso, né? Um movimento para você também aí renovar a sua fé. Não é um movimento para você encher o talo também de cachaça e sair por lá dirigindo, pilotando como se fosse um louco e podendo até cometer aí um crime, né? Atropelando alguém. Pois é, a gente espera realmente que as medidas sejam adotadas e que ocorra tudo bem em mais um ano, portanto, aí desses festejos lá na comunidade de Canabrava. Olha, agora 12h14, você falou, a gente essa semana parece que só tá falando muito sobre a questão das jiboias, né, das serpentes. Pois é, rapaz, você viu aí, a gente tem duas matérias seguintes aqui, escolha uma aí para poder você trazer e eu vou trazer a outra para poder a gente comentar sobre esse assunto agora. Eu vou falar essa daí que foi resgatada pelos brigadistas, né, aí de Livramento, né? Jiboia resgatada por brigadistas em Livramento de Nossa Senhora. Uma jiboia foi resgatada por brigadistas da GASA, né? Os Guardiões Ambientais da Serra das Almas. O fato foi registrado na quarta-feira, dia 15, em Livramento de Nossa Senhora. O animal estava na terceira travessa do bairro Estocada e foi capturado aí por volta das 13h25. Abre aspas. O morador ligou assustado e disse que viu o animal entrando em um terreno baldio e fomos para o local, onde realizamos aí a captura. É um animal belíssimo. O animal tinha aí acabado de se alimentar quando encontramos e quando ele se alimenta costuma ficar parado, muito lento, se tornando aí vulnerável. Por isso, após o resgate, ficará por 1 ou 2 dias aí na nossa base até que a condição dele a gente possa soltar, né? Fecha aspas, detalhou o presidente da GASA, o Carlos Bananinha, à Rádio Portal Sudoeste. De acordo com o presidente, a cobra não apresenta ferimentos. E teve outra situação também aí que você vai trazer pra gente agora. Foi, a outra situação foi na comunidade de Lagoa Comprida, aqui em Livramento de Nossa Senhora, né? Teve uma que apareceu lá num estabelecimento comercial, né? Olha, na quinta-feira, dia 9, portanto, né, o morador Expedito Caires, conhecido como Dito, morador da comunidade de Lagoa Comprida, localizada aí na zona rural de Livramento de Nossa Senhora, tomou um tremendo susto. Ao acordar, ele foi para o seu local de trabalho e se deparou aí com uma cobra jiboia também, viu, gente? Em uma das prateleiras do estabelecimento comercial. E o próprio morador disse que tirou o animal do local e soltou em uma área de vegetação. Tomei um susto quando abri o comércio, porque ela estava em cima da prateleira que são usadas para colocar os itens de venda. Antigamente as pessoas matavam muitas aqui. Como tem muito cascavel em nossa região, as pessoas confundiam e acabavam matando também as jiboias. Mas como hoje todos já conhecem, aí a gente captura e leva para um ambiente seguro, afirmou, portanto, aí o morador. Ontem, inclusive, Luciano, a gente tomou conhecimento logo assim que a gente terminou aqui o Portal Sudoeste Notícias segunda edição, né? O pessoal do GASA já entrou em contato e informou sobre essa captura dessa jiboia aqui no bairro Estocada, e a gente tinha também esse registro aí que foi ocorrido na última quinta-feira, dia 9, lá na comunidade de Lagoa Comprida, né? O próprio Carlos Bananinha também, quando viu essa divulgação da matéria sobre Lagoa Comprida, ele até comemorou, falou, olha, que bom que o pessoal está se conscientizando, né? Não está mais matando e tal, aquela coisa toda, porque houve situações aqui que eu até, ele brinca muito com a gente, porque a gente manda fotos para ele e tal, e pergunta, o pessoal acaba matando o animal e manda para ele, pergunta, Carlinhos, que cobra que é essa aqui? Ele vira e fala assim, essa cobra é uma cobra morta. Agora não tem mais interesse em saber que cobra que é não. Mas realmente, né, faz todo sentido. Não adianta você perguntar depois que você já matou o animal. Pergunta enquanto ele tá vivo, dá um jeitinho de deixar ali no local e tal, tira uma foto, manda pro pessoal do GASA, tem o Instagram deles aí, tem as redes sociais, pergunta que cobra é, se é venenosa ou não, como que faz para resgatar. Inclusive eles resgatam aqui em Livramento, diversos pontos do município, até na zona rural eles já foram realizar resgates, não só de cobras aí, como o caso da jiboia, como também outras espécies, até mesmo aí recentemente, acho que você lembra que a gente divulgou a respeito de uma sariema, teve coruja, teve diversas outras espécies, então o pessoal só precisa entrar em contato que eles estão resgatando. E a gente precisa ter consciência dessa matança desses animais, que ela precisa ser contida, separada, porque a situação está complicada. Você vê cada vez menos esses animais presentes na natureza. E com certeza é por conta desse abatimento exacerbado que o ser humano acaba fazendo, né?
Eu também sou contra, né? Outro dia atrás eu encontrei até com um camarada meio ignorante, não vou citar o nome dele aqui, que ele não me autorizou. Ixi. Mas ele, né, acabou conversando sobre essa questão de serpentes, né? Que tem época que as cobras aparecem muito mais e parece que elas estão chegando com força aí. E aí ele um dia conversando com ele falou, todas que aparecerem na minha frente eu mato todas. Eu falo, rapaz, pra que isso? Não faça isso, você tá cometendo um crime. Então, assim, tem uma cobra, se ela tá lá no ambiente dela, se ela tá longe de você, evite-a. Se ela tá ali na sua residência ou ela entrou na sua casa, você dá um jeito aí com distância, né, de tirar essa cobra da sua casa, levá-la ela até uma mata mais afastada. Se tiver condição, igual aí a equipe da Gaza, né, que a gente parabeniza aí esses guerreiros, porque estão sempre aí defendendo os animais e atuando aí de forma muito forte. E a gente tem que combater mesmo. Eu não aceito, né? Quando eu vou ali para a região de sítio, de zona rural do meu pai mesmo, tem pássaros, né? Tem vários animais e lá a gente nem permite caçador entrar. Quando chega um caçador, eu falo, meu amigo, dá meia volta, que aqui a gente não permite caça aqui nessa região. Correto. Então, assim, isso é bom e acaba preservando aí essa fauna e a flora. Mas e outra coisa, Luciano, o pessoal não tem noção da importância que tem essas cobras na natureza. A cobra preta também, né, conhecida como cobra mussurana, o pessoal não tem noção, a cobra preta ela come todo tipo de cobra venenosa. Caso as pessoas não tenham esse conhecimento, a cobra preta come todo tipo de cobra venenosa, né? Cascavel, jararaca, cobra também a própria coral, enfim, elas consomem, então elas mantêm o equilíbrio da natureza. Imagine só, se não existisse cobra preta, o quanto de cobra conseguia se multiplicar, as cobras venenosas, porque ela não está aí para poder se alimentar delas, né? Então ela consegue realmente se alimentar de cobras venenosas. É o caso da jiboia e diversas outras espécies também que comem um rato, que comem um animal também que pode fazer mal para o ser humano e por aí vai. Tem uma importância muito, muito grande na natureza e as pessoas elas não têm consciência disso, né? Ontem, inclusive, não vou comentar aqui não, viu, dona Lucidete, né? Comentou comigo e falou assim, o dito foi mole, se fosse eu tinha descido o pau. Rapaz, eu não sei o que eu faço não, viu? Essa turma, menino, todos deles já pensa logo em matar. Não pode não, viu, gente? Matar os animais assim não, principalmente essas cobras, porque elas têm uma importância muito grande. Outra coisa, no caso das cobras venenosas, Luciano e ouvintes, a gente tem a questão da fabricação de soros, né, antiofídicos, e ainda tem a questão das medicações para coração, para diversos outros problemas de saúde que são importantíssimos também. Ainda tem esse detalhe, tá bom? Então, para encerrar esse assunto aí sobre serpentes, 2 encontradas, viu? Uma lá na comunidade de Lagoa Comprida, que foi solta aí também pelo dito, né? Aproveitando a oportunidade, deixa eu dar um abraço para ele aqui, né? O Bulé, enfim, a Aline, toda a família, um abraço para todos eles, e é isso aí, né? A gente precisa realmente cuidar desses animais. Agora eu me prolonguei muito aqui, né? Quase que eu cheguei a lembrar aqui do Emanuel Fernandes aqui, né? Quase que eu vou lá para 12h40 só falando aqui de serpentes agora, viu? Menino. Falando em Manuel, um abraço para ele aí, melhoras, acho que ainda se recuperando, brevemente está de volta por aqui, né? Trazendo participações aqui no nosso WhatsApp, né? Temos o seguinte: boa tarde, no bairro Beira Rio tá um caso sério, viu? Os donos de construção jogam o material na rua, né? No meio da rua, está chovendo e a água não tem como escoar. O bairro já não tem rede de esgoto e o escoamento de água é péssimo, pois não deixou caimento de água, volta tudo. Cadê o poder público para agir? É uma boa pergunta, e não é só o bairro Beira Rio não, viu? Ano passado, se eu não me engano, acho que uma chuvinha mais ou menos que caiu nos pastos também, virou um alagamento só em uma rua lá, né? Não teve saída de água nenhuma. Eu não consigo entender esses tipos de obras, viu? Falando sinceramente, viu? Boa tarde, está proibido o veículo de cano escapamento adulterado, e por que a Polícia Militar não está pegando os motoqueiros que está no Benito Gama, moto com sirene, enfim, proibido barulho de SAMU, proibido fazer o maior barulho, funcionário também da limpeza de lixo, né? Usando esse sirene do SAMU. Gente, deixa eu esclarecer uma coisinha para vocês aqui. Ô Luciano e ouvintes, essa semana, inclusive, o rapaz que está utilizando essa sirene aí, ele passou por aqui, né, na emissora, e informou pra gente o seguinte, que ele está realmente utilizando essa sirene, inclusive o pessoal do Poder Público já está ciente disso, né? Diz que não proibiu porque ele faz a coleta de lixo e os moradores alegavam que ele não estava passando. Então ele decidiu adequar aí, né, aderir a essa forma de chamar a atenção dos moradores, justamente para quando ele estiver passando, o pessoal saber que ele está passando naquele exato momento, entendeu? Lá em São Paulo o pessoal o pessoal do gás usa uma musiquinha, né? Coloca nos carros e tal. Eu não sei aí em Brumado como que funciona, Conquista também eles usam um método parecido, e aí ele decidiu usar essa forma aí, justamente porque ele estava fazendo o trabalho dele, o pessoal falou que não estava fazendo, então, para alertar que ele estava passando naquele exato momento, ele decidiu usar essa sirene aí, tá bom? Mas aí, Luiz,
tem que ver que tipo de sirene que ele está usando. Eu porque também não sei. Tem um sinal sonoro que é exclusivo só para a polícia, para casos de emergência, né? Como o veículo, o SAMU. Ele não pode utilizar esse tipo de sinal sonoro. Ele pode usar outro, né? Algum outro sinal sonoro. Pronto. Aqui em Livramento segue com muita chuva, viu? Chuva tranquila. Graças a Deus, aí em Brumado diz que tá um raio atrás do outro, né, Luciano? Aqui é raio, trovão, tempo fechado. Daqui a pouco tem muita chuva também. Muita chuva, graças a Deus. Bom, vamos prosseguindo. Peraí, rapaz, rapidinho, já ia me esquecendo. Tem um áudio aqui, deixa a gente ouvir. Você sabia que essa cobra engole criança? Ela engole criança, meu. Ela tem capacidade de engolir uma criança. A jiboia engole criança. Eu já vi, entendeu? Minha amiga, as que eu conheço não. As que eu conheço não engole não, viu? Fala mal da vida das pessoas, apronta uma e outra. Brincadeiras à parte. Ô, Luciano, você acha que dá pra poder engolir facilmente assim? Geralmente, se tiverem na presença dos pais e os pais terem cuidado, vai ser bem difícil disso acontecer, né? Acho que é raro de acontecer, né? Olha, é uma criança aí de um porte de 3, 4 anos até 2 anos, eu acho muito difícil, né? A gente vê muito aí casos de anaconda, né? Fora do país aí, sucuri e tal, engolindo aí pessoas. Agora, a jiboia, dificilmente eu mesmo nunca vi casos aí de jiboia engolir pessoas. Eu quero lembrar que eu acho que ela é da mesma família da sucuri, tanto é que ela mata as espécies dela, realmente apertando ali, né, enforcando, como as pessoas costumam dizer e tal, então tem todo esse detalhe aí, mas assim, eu também não me recordo de ter visto algum caso semelhante a isso não, tá bom, pessoal? Então também é aquilo que a gente fala também, os pais têm que estar atentos aí com os filhos também, onde eles estão, onde eles andam, né, o que estão fazendo, porque não é nem só questão da jiboia engolir, mas é a questão também das venenosas picarem e outras coisas que podem colocar a criança em perigo, né? Agora, 12h34, idoso de 82 anos cai em cisterna e morre afogado na zona rural de Guanambi. Após acionamento na noite de terça-feira 14, uma guarnição do 17º Batalhão de Polícia Militar deslocou a comunidade de Lagoa Pedra, na zona rural de Guanambi, para averiguar a situação de um idoso de 82 anos que teria caído em uma cisterna de 15 metros de profundidade e morrido afogado. Segundo informações do 17º Batalhão, o Corpo de Bombeiros fez um resgate do corpo por volta das 18 horas. Foi realizado o isolamento do local até a chegada do Departamento de Polícia Técnico, DPT. O corpo do idoso foi encaminhado para o Instituto Médico Legal em Guanambi para ser necropsiado. Segundo testemunha, o idoso teria ido retirar água da cisterna para os animais da propriedade por volta das 14 horas. Nesse momento, ele acabou caindo dentro do local. Que pena, né? E que tragédia também, né? Lamentável realmente essa situação e as pessoas também fiquem atentas com esses locais que tem muita água, tá bom, gente? Como você falou aí, né? A gente tem que também ter uma cautela, porque o idoso, né? Dependendo aí, igual é o caso da matéria, 82 anos, né? Dependendo da situação, precisa de uma pessoa para estar acompanhando, né? Uma pessoa que está ali sempre com ele ao lado, porque ele diminui a mobilidade, né? Não é mais uma pessoa que tem tanta mobilidade e depender da situação também, você não consegue. Por exemplo, aí ele caiu nesse poço, se tivesse alguém ali próximo a ele, poderia ter chamado o resgate e salvado aí a vida desse idoso, mas provavelmente ele estava sozinho aí no local. Só tem um detalhe, quando não morre afogado, Luciano, pode morrer também até com a queda também, né? Principalmente o idoso, que geralmente ele já tem a mobilidade reduzida, entre outras coisas, então pode acabar acontecendo isso, né? Mas aí no caso realmente foi afogado, um local cheio de água e tal, mas quando é num local inclusive que está seco, que não tem água, acaba se machucando e pode até ter fraturas também e outras situações graves, né? Então tem que ter cuidado aí com essas pessoas aí realmente. Agora 12h36, Companhia Independente de Polícia Rodoviária apreende drogas durante abordagem em Vitória da Conquista, hein? Na noite desta quarta-feira, dia 15, uma operação da Companhia Independente de Policiamento Rodoviário de Brumado resultou na apreensão de entorpecentes durante uma abordagem na BA 263, na zona urbana de Vitória da Conquista. A guarnição do posto 2/1 Marçal realizava aí fiscalizações de rotina quando abordou um veículo suspeito. Durante a vistoria, os policiais encontraram dentro do automóvel uma porção, né, aí de maconha. Diante da situação, o condutor do veículo foi detido e encaminhado junto com o material apreendido para a Delegacia de Vitória da Conquista, onde foram adotadas as medidas legais e cabíveis. Inclusive, você usa o termo análogo, viu?
Se eu falo análogo, hoje não pode falar que é droga mais não. Não, é maconha. Foi encontrado maconha com ele. E outra coisa, viu? Ele passou no posto rodoviário com o farol do carro queimado, né? Ah, foi? Queimado. Se você pode reparar aí na imagem que a PR disponibilizou aí, o farol do veículo está queimado. Moço, eu vou te falar um negócio, viu? Também tem cara que tem coragem pra tudo, né? 12h37, PM desarticula esquema de tráfico de drogas, de tráfico e apreende grande quantidade de drogas em Condeúba. Na tarde desta quarta-feira 15, uma operação da guarnição do PET da 80ª Companhia Independente de Polícia Militar resultou na apreensão de uma vasta quantidade de drogas e na desarticulação de um esquema de tráfico na cidade de Condeúba. A ação teve início por volta das 15 horas, quando policiais, durante rondas, perceberam uma mulher tentando dispensar um objeto e, ao avistar a guarnição. Após a abordagem, foi encontrado com ela um pedaço de substância análoga à maconha, pesando 74 gramas. Durante o interrogatório, a suspeita revelou que havia mais droga em sua residência. Ao chegar no imóvel, a polícia encontrou um casal no local e realizou uma busca onde foram apreendidos 14 papelotes de substância análoga à maconha, 355 gramas de maconha prensada, 2 balanças de precisão e material para embalar drogas, né? O casal informou que outro indivíduo estaria envolvido no esquema e indicaram a localização exata dele. Com base nas informações, a guarnição foi até o local indicado e abordou o terceiro envolvido. Na busca pessoal foram encontrados 25 pinos de crack, uma quantia de R$17 e próximo a ele um saco contendo 34 papelotes de maconha. Todos os envolvidos, incluindo um menor de idade, foram conduzidos à delegacia local. O Conselho Tutelar foi acionado para as medidas cabíveis relacionadas ao menor. Até um menor de idade envolvido e 3 conduzidos à delegacia, né? Tá fácil pra ninguém não, viu? Tá não. Rapaz, situação complicada, tráfico de drogas aí, muito forte em todas as regiões. A polícia atuando, mas como a gente fala aqui, né, Luiz? Nem acaba, né? Nem fica pouco, né? Enxugando gelo, né? Porque você vai apreendendo menor, né? Menor, inclusive, com situação aí grave, né? Tem menores aí que acabam cometendo infrações, né? Crimes aí que, se você for colocar na ponta da caneta, meu amigo, é complicado, viu? Mas, assim, a polícia prende com droga, a polícia prende aí por furto, roubo, aí no outro dia tá solto pela condição que é menor ainda, enfim, não consegue um internamento porque hoje as clínicas estão lotadas, né? O sistema judiciário também não dá conta, enfim, é a gente enxugando o gelo o tempo todo. Infelizmente, é o pessoal da polícia trabalhando e a gente aqui gastando latim todo dia. 12h39. Vamos a Caetité, hein? Bandidos assaltam residência e levam R$210 mil, moto e relógio de ouro. Por volta das 18 horas desta terça-feira, dia 14, a Companhia Independente de Polícia Militar de Caetité localizou uma motocicleta abandonada nas proximidades do condomínio empresarial no trevo entre a BR-030 e a BR-430 em Caetité. A moto, uma Honda XRE 300 vermelha, foi roubada no dia 7 em uma residência no bairro Rancho Alegre. As vítimas acionaram a polícia e informaram que, ao chegarem em casa, foram surpreendidas por 2 homens armados. Os meliantes roubaram, além do veículo, a quantia de R$210 mil, um relógio banhado a ouro e um cofre com moedas. Os criminosos ainda ameaçaram mutilar as vítimas e também as agrediram aí com coronhadas. Após o roubo, fugiram tomando destino ignorado. Foram realizadas buscas, mas sem êxito. O veículo recuperado foi apresentado na delegacia de Caetité para a adoção das medidas cabíveis. Inclusive, Luiz, ficamos sabendo também, né, que esses criminosos o tempo todo ameaçaram, né, colocar fogo na família, jogaram gasolina nessas vítimas e ameaçando colocar fogo nas pessoas. Então foi um dia, uma noite de muito terror aí, né, para essa família lá na cidade de Caetité, que tiveram aí, né, a cerca de R$210 mil. Agora sim, eu me pergunto, como é que uma pessoa mantém uma quantia tão alta dessa dentro de sua casa? Olha, Luciano, eu não quero comentar coisas demais não, porque às vezes depende do que a gente comenta aqui, pode até, enfim, entender mal, achar que a gente está falando que a gente não sabe e tal, mas hoje em dia a realidade é que muitas pessoas ainda guardam grandes quantidades de dinheiro em casa, até mesmo por essa questão aí
de declaração de imposto de renda, né? Então tem toda essa questão ainda e tal, e por aí vai. A gente também não sabe, cada caso é um caso, né? A gente não sabe também o que pode ter ocorrido. Talvez a pessoa está usando esse dinheiro para ir fazer um pagamento a algum funcionário, sei lá, alguém que só receba em espécie, ainda ocorre muito ainda também hoje em dia, né? Então tem toda essa questão. Mas o fato é que a forma que vocês têm essa informação aí, dessa quantidade aí, principalmente da crueldade, das ameaças e por aí vai, é realmente algo preocupante. E principalmente ainda, a gente tem que salientar, a Polícia Civil com certeza vai se debruçar em cima desse caso aí, né? Vai investigar a fundo para saber quem são esses autores, como que isso ocorreu, se eles tinham alguma informação sobre quantia, sobre coisas guardadas nessa casa aí, ou se não, enfim, alguma coisa aí pode ter contribuído para que eles tenham agido dessa forma, né? Mas vamos aguardar aí as investigações da Polícia Civil. Você tem alguma outra explicação para guardar dinheiro em grande espécie em casa? Não tem, né? Olha, tem pessoas que argumentam, né? Que falam, mas é porque eu retirei um dia antes para fazer um pagamento de um carro, pagamento aí de funcionário, então assim, para você sacar no mesmo dia e fazer o pagamento é ruim. Tem muita gente para alegar isso, né? Mas é estranho você guardar uma quantidade tão alta dentro de casa. Estranho e perigoso, né? Infelizmente. Deixa eu trazer um áudio aqui, uma participação dentro do nosso jornalismo. Boa tarde para você, Luciano. Depois tu avisa a Coelba que nós estamos sem energia aqui no lote, viu? Entrando aqui pelo o terceiro Mataburro, a nossa energia faltou e faz hora, viu? Muito obrigado. Tá aí, né? Gente, deixa eu lembrar vocês que para isso também vocês podem pegar o talão aí do cliente, né? O contrato aí e mandar mensagem no WhatsApp da Coelba, tá bom? Que é o seguinte, né? Deixa eu ver aqui, o contato é o 71-3370-6350, tá bom? 71-3370-6350. Neste número aí, é claro, você vai, portanto, mandar mensagem para eles lá, né? Vai colocar lá, escolher a opção falta de energia, individual ou geral, e aí você, claro, né? Coloca lá para poder estar aí fazendo as verificações e tal, escolhe se é no poste, no imóvel ou na rua, você coloca na vizinhança, escolhe essa opção, preenche o restante aí das informações, que eles vão estar verificando essa situação o mais breve possível para vocês, tá bom? Então entre em contato aí pelo WhatsApp da Coelba, fica bem mais fácil, também mais rápido e ágil dele estar atendendo essa ocorrência para vocês, viu? Agora 12h51, meio-dia e 51. Vamos falar o seguinte, né? Olha, o ônibus fica preso em buraco aberto por fortes chuvas em Brumado. Na manhã da quarta-feira, dia 15, a cidade de Brumado enfrentou mais um episódio de transtornos causados pelas fortes chuvas que atingiram a região durante a madrugada. Durante rondas realizadas aí na cidade, a reportagem do Agora Sudoeste flagrou aí o ônibus preso em buraco, né? Um buraco na rua Antônio Francisco da Silva. Segundo os moradores da área, o buraco frequentemente reaparece após chuvas intensas, evidenciando um problema recorrente. Toda vez que chove, esse buraco abre na rua. Já pedimos várias vezes à prefeitura para que faça um serviço bem feito, mas toda vez é assim, né? Esperamos que a nova administração faça um serviço de qualidade, informou um morador que preferiu não se identificar. Apesar do incidente, né, felizmente ninguém ficou ferido. Além da rua Antônio Francisco da Silva, outras vias também apresentaram avarias, o que reforça a necessidade de ações preventivas e a recuperação por parte da administração municipal. A população cobra um serviço de reparo definitivo que resista a intempéries e garanta a segurança de motoristas e pedestres. Rapaz, tem mais ruas aí nessa situação, Luciano? Tem muitas ruas. Essa situação aí não é só para as ruas que estão acostumadas aí a se danificar, não. Teve ruas agora que no início do ano, né, o atual gestor recuperou e já danificou. Ou seja, não adianta, gente, não adianta colocar lá só o calçamento, o paralelepípedo. Tem que fazer todo um tratamento do terreno, né? Compactar, usar cimento, principalmente na junção do paralelepípedo, né? Se for asfalto, tem que fazer aí a borra asfáltica, né? E colocar tudo, fazer também a compactação, porque tem empresa, né, terceirizada da administração pública que simplesmente joga areia, faz aí a operação tapa-buraco, mas aí a chuva ela vem,
Quando ela infiltra nessa mesma localidade, ela torna a destruir tudo. Vamos aguardar que medidas sejam tomadas, que as obras sejam feitas também com mais qualidade, né? Porque senão vai ficar difícil a situação. Olha, com alta de 10,2%, safra de 2025 deve chegar a 322,6 milhões de toneladas, hein? A safra brasileira de cereais, leguminosas e aleaginosas em 2025 deve somar 322,6 milhões de toneladas, uma alta de 10,2% em relação a 2024. Com 29,9 milhões de toneladas a mais, de acordo aí com o terceiro prognóstico do levantamento sistemático da produção agrícola, divulgado na última terça-feira, dia 14, pelo IBGE. O acréscimo da produção deve-se à maior estimativa prevista, principalmente para a soja, né, que é de 15,4% ou 22,347,519 toneladas. Para o milho, né, a primeira safra é de 9,3% ou 2.129.233 toneladas. Para o milho, né, a segunda safra 4,1 ou 3.736 toneladas. Para o arroz, aumento aí de 8,1% ou 856 mil toneladas. Para o trigo, 4,8, né? O aumento aí chegando a 360 toneladas. E para o feijão, a primeira safra, 30,9% ou 279 mil toneladas. O algodão, né? O herbáceo em caroço, ele foi estimado aí com a estabilidade da produção de 0,0%, né? Ou 2.354 toneladas. Enquanto para o sorgo, foi estimado aí um declínio de 3,2%, ou menos 127.668 toneladas. Em relação à área prevista, devem ter aumentos aí o feijão, né, na primeira safra, o arroz, a soja e o algodão herbáceo em caroço, e o milho também aí na segunda safra. Por outro lado, deve haver aí a queda na área do milho na primeira safra, o sorgo, o trigo. E também, em relação ao segundo prognóstico, o crescimento foi de 2,5%, o que representou aí mais de 7,8 milhões de toneladas. É a safra do Brasil, é o agromundo, né? Exatamente, a gente dá para ver aqui o seguinte, né? Na queda da área do milho aí, na primeira safra, é 1,6%, né? O sorgo 1% e o trigo 2,8%, quer dizer, também não são assim umas quedas tão grandes assim não, né? Quando a gente for analisar toda essa questão aí, né? Mas fato é que, resumindo, 10,2% aí de aumento e 322 milhões de toneladas é muita produção, viu, meu amigo? Vamos lá. Ataques de piranhas na prainha do Lomanto preocupam moradores e visitantes em Jequié. A prainha do Lomanto, um dos principais pontos turísticos de Jequié, no sudoeste da Bahia, tem sido motivo de preocupação após relatos de ataques de piranhas. O espaço, que foi recentemente revitalizado, está no centro de debates na cidade, né? Está aí no centro de debates da cidade, com relatos se acumulando nas redes sociais. Para lidar com o problema, a prefeitura anunciou a criação de um comitê técnico para investigar os ataques e buscar soluções. No dia 30 de dezembro, Gabriela Oliveira Quadros, 24 anos, foi surpreendida enquanto aproveitava a prainha com amigos. Estava animada para conhecer o espaço, mas o que era para ser um dia divertido se transformou em um trauma, contou. O caso dela é um dos vários registrados nas últimas semanas. Localizada a 26 quilômetros do centro de Jequié, no povoado da Barragem da Pedra, a prainha foi inaugurada em 1990, durante a gestão do então prefeito Antônio Lomanto Júnior. Com mais de 70 quilômetros de espelho d'água, o local é utilizado para atividades recreativas, pesca e navegação. A revitalização da área, entregue em outubro do ano passado, visava oferecer mais conforto e atrair turistas para a região. Apesar da entrada gratuita e do fácil acesso pelas vias do Mirante da Sereia ou pela 116, os recentes ataques têm afastado banhistas e levantado questões sobre a segurança do local. Especialistas do comitê técnico devem analisar o comportamento das piranhas e propor medidas que possam tornar o espaço novamente seguro para os visitantes. Analisar o comportamento das piranhas, é? Ah, tá bom, interessante esse negócio de analisar o comportamento das piranhas, né? Mas, moço, é cada uma que a gente vê, né? Aí não tem o que analisar o comportamento das piranhas, porque já sabe
que se realmente entrar no local elas vão atacar. O que tem que fazer aí é esperar alguma época, espero que não aconteça, mas se for o caso aí de algum momento ele secar, retirar, não colocar mais piranhas no local, né? Inclusive, eu estava vendo um documentário o mês passado sobre a questão de ataques de piranhas, né? Esse documentário mostrava ataques de piranha na região da Amazônia ali. E aí o especialista, né, o biólogo falando que é muito difícil piranhas, né, terem esse tipo de reação. Elas não atacam assim de maneira que acaba atacando seres humanos, né? O que ocorre é que em algumas localidades a água ela diminui um pouco, né? Por exemplo, chega num certo açude, a água diminui e aí as piranhas não têm muito alimento e aí o que elas acabam, né? Se chegar, por exemplo, um ser humano entrar na água e tiver por exemplo, ali uma movimentação, agitação na água, ela vai, né? Ela vai como curiosidade, aí começa uma a atacar, a outra ataca também, tem aquele movimento repentino. Não é comum, não? Não é comum, não é comum, então é mais para a região que tem escassez de alimento para elas. Então eu estou realmente chamando o urubu de meu louro, porque eu jurava que piranha no primeiro momento que tivesse oportunidade, quando entrasse alguém no local, ela já estaria atacando. Interessante, né? É mito. Então tá bom, esclarecido. Secretária de Educação de Jacobina chama autismo e TDAH de modismos em entrevista, né? Durante a entrevista à Rádio Jacobina FM, na quinta-feira, dia 9, a secretária de Educação de Jacobina, Emanuela Oliveira Cunha, causou polêmica ao classificar condições neurodiversas como autismo, TDAH e a dislexia como modismos. A fala foi dada em resposta a uma pergunta sobre inclusão de psicopedagogos nas escolas da cidade. Diz ela o seguinte, né? Aspas, a gente vive, infelizmente, de modismos. De tempos em tempos se enfatiza uma situação. Já foi a dislexia, TDAH e o autismo. A gente não precisa fazer esse recorte. A pasta não é educação especial, é educação inclusiva. A educação especial é um braço dessa pasta, afirmou a titular, portanto, da pasta municipal. Emanuela Oliveira Cunha Silva assumiu o cargo em 1º de janeiro, nomeada pela prefeita Valdice Castro Vieira da Silva. A declaração gerou questionamentos de especialistas e pais de crianças neurodiversas que apontam a necessidade de maior compreensão sobre o tema. Já começou bem, né? Já começou com o pé direito a secretária de Educação lá do município de Jacobina, né? Em vez de começar a pensar realmente em buscar a assistência, os profissionais especializados para esse tipo aí de educação, não, né? Já começou dizendo que a pasta é inclusiva e não especial. Complicou a situação, viu? Rapaz, e aí, Luciano? Falou besteira, né? Falou besteira, falou abobrinha e depois dessa aí, eu não sei não, se eu fosse a prefeita já começava a pensar em demonstrou total incapacidade de assumir o cargo. Né? Incapacidade só não, além da incapacidade também mostrou desumanidade, mostrou falta de sensibilidade para com o próximo e toda essa situação. Pelo amor de Deus, né? A mesma coisa você falar, você não tem ansiedade não, isso é frescura sua, né? Ou então chegar para uma pessoa que tem um problema de depressão, por exemplo, em vez de ajudar, falar que aquilo ali a pessoa não sente nada, que não sei o quê. Pelo amor de Deus, cara. Aonde está a sensibilidade do ser humano, né? Que situação, a quantidade de autistas, né, que a gente tem hoje aí na rede educacional, inclusive o governo bate tanto na tecla, né? O governo federal, que eu digo aqui, bate tanto na tecla, né? Para haver aí a inclusão, né? Desses alunos. Então, assim, para ter inclusão, a gente tem que ter profissionais, né, capacitados, especializados, na rede estadual, na rede municipal de ensino, e que essas pessoas tenham aí esse calor humano, igual você falou, né? Porque não adianta você ser um profissional da área e não ter também aquela empatia com o próximo, né? Você chegar num programa de rádio, né, numa emissora de rádio e dizer que isso é modismo. Me ajuda aí. Como é que é? Como é que é o nome do suco aí? É um suco de limão balão sem açúcar, por favor, né? Pra poder fazer careta, pra poder fazer careta mesmo.
Olha, mas essa onda do Pix aí, né? Vai Pix, volta Pix, vai declarar, vai cobrar e olha, o governo falou, sabe de uma, eu vou parar com esse negócio aí. Então, após onda de fake news, o governo decide revogar ato de monitoramento do Pix. Após intensa repercussão negativa de uma onda de desinformação, o governo federal decidiu revogar aí a norma da Receita Federal que monitorava a movimentação financeira acima de R$5.000 mensais realizadas por meio do Pix e de outras formas aí de transferência de recursos. A medida foi anunciada nesta quarta-feira pelo secretário da Receita Federal, o Robson Barreirinhas, após reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Palácio do Planalto. De acordo com Barreirinhas, a decisão de revogar a norma foi tomada para conter o pânico gerado por notícias falsas sobre possível taxação do Pix. Abre aspas. Nos últimos dias, pessoas inescrupulosas distorceram aí um ato da Receita, causando pânico. Apesar de todo o nosso trabalho, esse dano é continuado. Por isso, decidi revogar esse ato, fecha aspas, afirmou o secretário. A norma em questão obriga as operadoras de cartões de crédito, carteiras digitais e fintechs a informarem movimentações acumuladas acima de R$5.000 por mês para pessoas físicas, estendendo a exigência aplicada aos bancos tradicionais. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que será editada uma medida provisória para garantir que o Pix não será taxado e para reforçar sua gratuidade e sigilo. Inclusive, né, o Robson Barreirinhas aí, ele elogiou até a imprensa do Brasil, porque a imprensa também ajudou a combater essa fake news. Claro. Mas infelizmente hoje, como eu digo aqui, uma rede social, aliás, várias redes sociais que não tem um controle, né? Tem influenciador aí que, em vez de ajudar, que colaborar, ele vai para uma rede social, vai fazer piada, vai desinformar a população dizendo que o Pix ia acontecer isso, ia acontecer aquilo. Então a gente fica muito triste com essa questão da rede social também, porque o influenciador é legal, é bacana, poxa, eu sou fã dele. Agora, deu a informação correta, não fica passando desinformação para a população, não. Inclusive teve um deputado aí, né? Um tal da direita aí que estava batendo muito, não sei o que e tal, aquela coisa toda, dando uma de bom samaritano, mas foi o próprio deputado, né, que votou aí a PEC pelo fim da escala 6x1, né, no caso ele foi contra dessa PEC, a taxação aí também de grandes fortunas, a isenção de impostos para a cesta básica, esse mesmo camarada aí que dá uma de bom samaritano aí, né, resumindo, não quer o bem da população, na verdade tá mais pensando aí em fazer política, como sempre, infelizmente, né? E o governo federal editou a medida provisória já, viu, Luciano, para reforçar a gratuidade do Pix. Essa matéria o pessoal pode conferir lá no nosso site, radioportalsudeste.com.br. Na verdade, já foi editada, viu? Essa MP aí. E também o seguinte, a AGU, a Advocacia Geral da União, ela pediu à Polícia Federal aí e a Senacom que investigue mentiras sobre o Pix. A Advocacia Geral da União e a Polícia Federal já pediu investigações sobre essas fake news, viu? Agora 1h13, 1h13, vamos dando continuidade por aqui, trazendo mais informações no seu rádio. Lembrando que você fica muito bem informado e você também pode continuar participando aí no nosso WhatsApp 77-3444-1043. Temporais causam alagamentos em diferentes regiões da Bahia. As chuvas que atingem a Bahia desde o fim de semana continuam causando transtornos no interior do estado. Na quarta-feira 15, ao menos 69 municípios foram afetados pelo temporal, com ruas alagadas, moradores desalojados e ilhados em algumas localidades. A água chegou a 1,5 metro de altura em algumas áreas, especialmente nas proximidades do Rio São Francisco. Em Bom Jesus da Lapa, no oeste da Bahia, a Marinha foi acionada para resgatar pessoas ilhadas, incluindo um bebê de 15 dias. Em Curaçá, no norte do estado, as fortes chuvas causaram o transbordamento de um açude, isolando aí o distrito de Poço de Fora e dificultaram o tráfego na BA 210. No sudoeste, em Itambé, 117 famílias ficaram desalojadas e 27 desabrigadas após chuvas intensas que também causaram danos em estradas e pontes. Além disso, a cidade de Vitória da Conquista registrou mais de 180 milímetros de chuva com as ruas intransitáveis no distrito de José Gonçalves. A previsão é que os temporais cheguem ao fim nesta quinta-feira, mas a Superintendência de Proteção e Defesa Civil SUDEC alerta para possíveis novos danos devido ao grande volume de água acumulado. Do início da semana até esta quarta-feira, vários municípios decretaram um estado de emergência e os órgãos municipais estão prestando apoio emergencial
às famílias afetadas. Conforme o órgão, há possibilidade de ocorrências em cidades como Salvador, Vitória da Conquista, Ilhéus e Itabuna, no sul do estado, Santo Antônio de Jesus, no Recôncavo. Nesse contexto, não se descarta a possibilidade de ocorrência de enxurradas, deslizamentos de terras, quedas de barreiras, inundações de córregos urbanos e alagamentos temporários de áreas rebaixadas. O governo do estado segue aí junto com a SUDEC, Defesa Civil do Estado também acompanhando todas essas ações aí, né? Todas essas situações aí em toda a Bahia, portanto, esses danos causados pelas chuvas. Muita chuva mesmo, né? E aí muitas famílias já ficando aí desalojadas, né? Eu estava até vendo um vídeo, uma cena de uma casa que foi levada por um córrego, né? Agora a gente ressalta mais uma vez, viu, Luiz? Eu sei que muita gente fala assim, mas eu não tenho terreno, eu não tenho condições de construir, por isso que eu construí aqui as margens do rio, fiz meu barraquinho aqui. Mas, gente, um dia esse rio vai transbordar, esse córrego vai voltar a fluir com muita força. Então, assim, cuidado ao construir, né, uma residência, um barraco, até mesmo um outro tipo de estrutura próximo às margens de um rio, porque você pode, uma hora, estar dormindo, né, vir uma chuva muito forte e você ser arrastado e não está aqui para estar contando aí, né, a sua história. Exatamente, correto. Olha, e Luiz, você já viu falar em construir uma rodovia? E aí, eu tô aqui dirigindo, né? Poxa, rodovia legal, tá aqui a pista prontinha e um poste no meio da rodovia? Você já viu isso? Não, nunca vi. Só na Bahia, viu? Pois é, meu amigo. Poste no meio da pista chama a atenção de motoristas na BA 026 entre Rio do Antônio e Caculé, hein? Um trecho da BA 026 entre os municípios de Rio do Antônio e Caculé vem causando espanto aos usuários devido a um poste de energia que ficou no meio da rodovia. O trecho, que era de terra e cascalho, passou por uma reforma há 3 meses. Com as obras de asfalto e a via precisou ser alargada e assim o poste literalmente acabou ficando no meio da pista. A Secretaria de Infraestrutura da Bahia, a CEINFRA, esclareceu que o entrocamento continua em fase de pavimentação. Em nota, a CEINFRA informou também que no momento as equipes estão trabalhando na realocação aí de postes de energia elétrica e uma etapa fundamental aí para a finalização das obras. E que o prazo de finalização é até o fim do mês de fevereiro. A pavimentação da BA 026 faz parte do programa do governo estadual que visa interligar os distritos e povoados à malha viária pavimentada, garantindo melhor qualidade de vida para a população. Olha, é bom ressaltar que realmente a obra, ela está contribuindo muito, principalmente para quem mora em Rio do Antônio. Sempre que eu vou ali a Rio do Antônio, né, eu converso com alguns moradores lá, eles relatam que essa malha asfáltica melhorou muito, porque são 22 quilômetros, né, era 22 quilômetros de estrada de chão, e aí agora é de asfalto. Então, assim, a distância que você percorre de Rio do Antônio a Caculé em poucas horas é muito pequena, então melhorou bastante o acesso dos moradores. Agora, tem que ter cuidado também, de tirar o poste, né? Agora, a gente ressalta também, Luiz, deixa eu aqui também, não vou defender a empresa que fez a obra lá, né? Mas assim, a gente sabe que não é fácil remover um poste de um local também. Aqui em Brumado a gente sofre com isso até hoje. Tem ruas aqui da cidade, né, que foram modificadas, outras foram construídas. Então, assim, a gestão acaba pedindo a Coelba para remover esse poste antes da obra. Mas só que a Coelba, ela tem uma demanda tão grande que eles pedem 6 meses para remover um poste de um local. É o pedido, a Coelba, o prazo que ela pede é 6 meses para remover um poste de local. Então, assim, às vezes a obra chega rápido, mas a Coelba não consegue remover o poste. Mas, Luciano, você acha que poderia ter feito essa pista mesmo com esse poste nesse local? Eu não sei, eu acho muito arriscado, sei lá, é muito complicado. Poderia mudar o trajeto, né? Exatamente, mudar o trajeto por enquanto, depois, se fosse o caso, retornaria e fizesse novamente onde tem que ser feito corretamente, mas é muito arriscado, né? Uma pessoa à noite, de repente, não tem visão, não tem nada, a não ser que ele esteja bem sinalizado também, não sei como que tá lá, né? Mas pelas fotos que a gente... né? Uns túneis, pronto, colocar lá aquele que chama olho de gato, alguma coisa, né? Até que pode ajudar, mas sem sinalização aí, meu Deus do céu, isso pode ser mortal a qualquer momento. Então é um perigo que não pode ser admitido de forma alguma. Então o pessoal precisa ter noção também desse detalhe aí, tá colocando muita gente em risco. Ossada encontrada no interior da Bahia de menino desaparecido há mais de 3 anos, diz polícia. A Polícia Civil confirmou que a ossada encontrada na zona rural de Itiúba,
no norte da Bahia, pertence a Davi Lima Silva, desaparecido desde março de 2021. O garoto de 12 anos foi visto pela última vez no povoado de Varzinha das Olarias, mesma área onde os restos mortais foram localizados. A identificação foi comunicada à família de Davi e à imprensa na noite de terça-feira 14. Segundo a Polícia Civil, a ossada foi descoberta em novembro de 2023 por vaqueiros que passavam pelo local, uma região de difícil acesso. Até então, nenhuma pista havia sido encontrada sobre o paradeiro do menino. Davi desapareceu enquanto passava férias na casa da avó, no mesmo povoado. Os pais Lília Lima e Edson Alves mantiveram esforços constantes para que o caso não fosse esquecido. Exames complementares serão realizados para tentar esclarecer as circunstâncias da morte. O caso continua sob investigação. Que triste, né? Mas é aquela coisa, a família sempre fica em busca de uma resposta, se vai encontrar com vida ou não, e pelo menos aí, portanto, né, encontrou os restos mortais para estar sepultando em algum local. Triste demais, hein, Luciano? É uma dor, né, que a gente nem mensura, né, nem se compara, mas é como você falou, né, só pelo fato de ter encontrado aí pelo menos os restos mortais, né, a família vai ter tirar aquele sufoco do coração, né, e acabar realizando aí um enterro velório, digno, né? Enterro digno, Exatamente. Agora, assim, tem aí as investigações, mas tudo mostra, né, que essa criança deve ter desaparecido, né? Ela estava na casa do avô e acabou desaparecendo aí na região de mata. Provavelmente deve ter ficado com fome, sede, ou até mesmo pode ter sido atacado aí por algum animal, né? Algum veneno atingiu ele e ele acabou desfalecendo aí nessa região de mata, né? Hora 1h27, né? 1h27, Prefeitura institui sistema de estacionamento rotativo na cidade de Caetité, hein? A Prefeitura Municipal de Caetité publicou aí no Diário Oficial da última terça-feira, dia 14, a lei de número 1017/2025, que revoga a lei de número 651 de 2007 e a Lei 821 de 2017 e institui o sistema de estacionamento rotativo da cidade. O sistema visa auxiliar a administração municipal nas políticas de organização e fluidez do trânsito de veículos e pedestres, democratização das oportunidades de acesso às vagas de estacionamento e revitalização econômica e cultural de Caetité. O horário de funcionamento do estacionamento rotativo compreenderá no período de 8 da manhã às 18 horas, de segunda a sexta-feira, e de 8 às 13 aos sábados, ficando isento o pagamento da tarifa e a utilização aos domingos e feriados. Caberá ao Poder Executivo, através da regulamentação própria, definir as vias, ou seja, ruas, avenidas e praças da cidade que serão utilizadas para o estacionamento rotativo. O período máximo de permanência do veículo na mesma vaga será de 2 horas. O preço a ser cobrado nas vagas destinadas ao estacionamento rotativo será fixado pelo poder concedente a partir dos critérios técnicos que permitam a aferição do valor hora, não podendo ser tal tarifa fracionada. Estão dispensados de portar o cartão de estacionamento, entre outros, né? Os veículos utilizados por pessoas com deficiência e por pessoas idosas a partir de 60 anos. Desde que estacionados nas vagas que lhes são destinadas e, portanto, no painel o comprovante de estacionamento em vaga especial, observando aí o limite máximo de 4 horas. Tá aí, Caetité implementando aí o estacionamento rotativo em seu município. Tá aí, né? 1h29, 1h29, então, todo esse sistema lá em Caetité, e a gente prossegue por aqui com mais informações. Também em Caetité, né, PM consegue apagar incêndio que tomava conta de lanchonete. Por volta das 7 horas de quarta-feira 15, durante rondas pela região da Feira Livre de Caetité, a 94ª Companhia Independente de Polícia Militar foi solicitada por um funcionário de uma lanchonete que informou haver um incêndio no local. Com a utilização do extintor da viatura e de mais 2 extintores grandes cedidos por um posto de combustível, a guarnição conseguiu combater o incêndio que tomava conta da cozinha do estabelecimento. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência SAMU foi acionado para atender um funcionário que havia inalado muita fumaça. Ainda não se sabe o que teria provocado o início do fogo, né? E também a situação e o quadro de saúde desse funcionário. Até o momento a gente não tem mais detalhes, mas está aí, portanto, essa ocorrência lá nesta quarta-feira em Caetité. E o pessoal, claro, foi buscar a ajuda da polícia, como sempre. A polícia muito bem preparada e acabou aí agindo rapidamente, evitando maiores consequências.
Amanhã a gente traz, portanto, mais informações para você que está aí acompanhando a nossa programação, sempre agradecendo a sua companhia, sintonia e audiência. Luciano, ouvintes, uma boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. E amanhã a gente retorna às 7 da manhã no primeira edição e logo mais ao meio-dia no segunda edição. A todos uma boa tarde e boa chuva, né? Verdade. Valeu, gente. Muito obrigado pela companhia. Continue conosco. Na sequência, você fica aí com o anfitrião Lucas Guarnieri, Coquetel Radical, um coquetel de músicas no seu rádio. Você ouviu Portal Sudoeste Notícias, segunda edição.